sou Eduardo Sabaga, aqui você tem Espiritismo todos os dias, às 11 horas da manhã e às 8 horas da noite. Já deixa seu like, verifica se você está inscrito, já vai deixando seu comentário, sempre dando a sua opinião sobre tudo aqui, vocês são os donos do canal, né? Bom pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo, né, meio de emergência, porque vocês me pediram, eu já estava pensando sobre isso. Aconteceu, todo mundo deve estar sabendo, né? Se você não sabe, pausa o vídeo, vai dar uma pesquisada, porque se eu explicar sobre o que ocorreu, o vídeo vai ficar chato para quem já sabe, né? Aqueles caras estavam fazendo rinha de cachorro, colocavam os pitbulls um para lutar contra o outro, reanimavam os cachorros, meu, algo terrível. Mas algo assim tão terrível, que eu posso dizer a vocês que desde que eu virei um espírita, que eu coloquei à frente de todas as coisas da minha vida, os ensinamentos de Jesus, e faço o possível para ser melhor a cada dia, me desprendi de todos os bens materiais, não tenho mais vícios, não tenho raiva de ninguém. O cara me assaltou, eu não tenho raiva dele. Sabe, perdoei as pessoas, tudo. Eu me controlo muito, eu sou um cara que não fica nem mais nervoso. Eu me controlo pra caramba, que ainda tem a ajuda dos espíritos. Mas se eu tivesse, no momento que eu vi essa notícia, condição de pegar um desses caras, eu com certeza tinha feito os caras espiarem de forma bem rápida e eu também ia ganhar as expiações. Mas esse tipo de notícia, meu, me afetou. Eu tenho que dizer que me afetou nos últimos anos, nos últimos 4 anos, com tudo que aconteceu. Eu acho que eu não fiquei tão afetado da forma que eu fiquei hoje com essa notícia. É claro que depois a gente vai refletindo, sabe que os animais, hoje a gente vai falar sobre isso, passaram por isso, mas a dor deles é diferente e tudo. Mas como que você vai entender a cabeça de um médico, de um veterinário, desses caras, desses idiotas? Porque os caras são idiotas, né? Eles, além de serem do mal, são tudo que a gente pode imaginar de ruim. E como que eles pensam, esses caras, né? Meu Deus, colocar os cachorros nessa situação é terrível. Quem viu as imagens dos cachorros, eu não recomendo que fiquem compartilhando as imagens dos cachorros, que eu acho horrível isso. É algo muito ruim mesmo. Eu recebi um vídeo dos acusados, né, sendo escrachados pela polícia, e é um vídeo normal, nem tem palavrão, mas é um bom vídeo porque pelo menos alguma coisa eles já estão recebendo aqui mesmo, né? Mas tudo bem, né? Vamos falar agora da parte espiritual. Esquecendo tudo, esquecendo não, colocando, né? Agora a parte material que a gente falou, vamos falar da parte espiritual. Bom, nós temos que entender que isso, para nós hoje, é algo terrível, realmente é. Para um espírito superior, então, é algo totalmente primitivo. Mas, infelizmente, isso era normal no passado. Se a gente visse lá na época do Império Romano, eles mandavam os gladiadores lutar contra leões, leões contra leões, etc. e tal. Isso mostra o quê? Que esses caras que fizeram isso são espíritos muito atrasados. São espíritos muito atrasados. Não é porque o cara é médico, que o cara fez uma faculdade, conseguiu passar e trabalha com isso, que o cara não é um espírito atrasado, porque isso não depende da profissão dele. A gente vê por aí, no próprio Evangelho, tem uma parte que a moça fala, que na realidade tinha um espírito que... A caridade, o texto é exatamente esse, a caridade. Ela conta que tinha um espírito, que tinha um mendigo que morava na frente da casa dela, que era um morador de rua, e ela ajudava ele. Depois que ela morreu, e ele morreu também, ela ficou surpresa, porque na realidade ele era um espírito muito evoluído, então após a morte de ambos, ele começou a ajudá-la. Então vocês percebem que pode ter gente que hoje está numa situação financeira ou mesmo de inteligência menor ou maior, etc. Não depende tanto do grau evolutivo. O que depende muito do grau evolutivo é o quanto bem a pessoa faz para os outros e o quanto mal ela não faz para os outros. É isso que o grau evolutivo é esse. O cara pode ser padre, pode ser pastor, pode ser dirigente de centro espírita, não interessa. O cara pode ser rico, pode ser pobre, pode falar, pode decorar a Bíblia inteira. Se ele não fizer a caridade, ele não é uma pessoa boa e acabou. E se ele faz o mal, ele não é também, ainda mais, né? Então, os espíritos sempre falam isso, Eduardo, você avalia o quanto a pessoa é boa ou não, qual é o grau evolutivo que ela tem ou não, pela forma com que ela trata e faz bem para as outras pessoas, ou então faz mal, ou é egoísta. Você não pode colocar dinheiro, nem conhecimento, nem nada nessa conta. Isso não rola. O que rola nessa conta é... Outro dia mesmo, né, um parente meu falou assim, né, porque... A gente estava brincando, né? Eu sou mais evoluído daqui, etc. Eu falei assim, ó, você pode até ser o mais evoluído, mas para a gente avaliar isso, a gente tem que ver
qual diferença você faz na vida das pessoas? Se você é uma boa pessoa, não faz mal para ninguém, ajuda quando pode, né? Tem bons pensamentos, tem a intenção de auxiliar as pessoas, aí você é um cara evoluído. E é verdade. Se não, não adianta. Você pode ser o cara mais inteligente do mundo, você pode ser o cara que conhece todas as palavras que Jesus falou. Não adianta nada conhecer o que Jesus falou e não aplicar, né? Tem que ser a junção das coisas. Aliás, a pessoa que nem sabe o que Jesus falou, mas aplica bem, está muito melhor do que aquele que sabe e não aplica. Então, pessoal, é óbvio que esses caras vão pagar caríssimo por isso. E vão mesmo. Eles quando fazem esse tipo de, quando cometem esse tipo de falha, eles assinam lá uma bela de uma expiação. Então, da mesma forma que aqueles que estão matando outros, estuprando, roubando, todos eles, sem exceção, vão pagar por isso. As coisas não acontecem ao acaso, nada fica por isso mesmo, né? Tudo tá lá no cálculo de Deus. Outro dia estavam vendendo droga numa região que eu morava e eu fiquei meio bravo, tudo. E aí pensei, mas caramba, esses caras vão ficar impunes. Aí o Espírito falou assim, nunca, não vão ficar impunes mesmo. Eles podem até não serem prejudicados nessa existência, podem até viver de forma boa, etc. Mas eles vão com certeza pagar por isso. Você não tem a dúvida. Ele falou assim para mim, nada fica fora dos olhos de Deus. Toda vez que o cara, seja por exemplo, furar um pneu de alguém por sacanagem, ou seja, matar, tirar a vida de alguém, ele vai pagar por isso. Então, começa por aí. A gente pode até pensar, eles foram liberados porque o juiz achou que era um exagero decretar prisão preventiva. Eu acho que, para exemplo da sociedade, esses caras tinham que ficar presos, mas né, o juiz acha que é exagero, talvez ele tenha interpretado pela questão jurídica. Mas o fato é que mesmo que eles sejam liberados, mesmo que eles respondam em processo que não deem nada para eles, eles vão pagar por isso, e eles vão mesmo. Quando morrer, né, depois de morrer com certeza, às vezes na própria vida vão desenvolver doenças. Obviamente que um cara que, por exemplo, que saiu na TV e que tá no WhatsApp com aquela cara de tonto dele, que era o médico, né, sendo escrachado pela polícia, esse cara aí, quem era paciente dele já não vai mais. Então alguns vão começar a pagar nessa existência mesmo. Às vezes com alguma doença, desenvolvendo doença, perdendo emprego, dependendo da situação dos outros. Outros vão pagar após a morte, vão para um umbral, vão sofrer, e eles sofrem mesmo. Você pensa no quê? O que é muito comum e pode acontecer? Eu não estou exagerando, tá? Isso é claro que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas eu já vi vários casos que, por exemplo, a pessoa faz uma coisa durante a vida com ela, desencarna, chega no umbral, ela sofre a mesma coisa. Isso é o mais normal, na verdade. Então o cara foi lá e causou essa rinha, ou não, causou, participou, ou pagou para assistir, ou achou legal. Cada um tem a sua culpa. O que tem muita culpa vai ter uma explicação muito grande. O que tem pouca culpa vai ter uma explicação pouca, mas vai ter. Então, vamos dizer, o que tem mais culpa, o que é muito comum quando ele chegar no umbral? Ele vai ser perseguido e devorado por cachorros. Isso pode acontecer, e provavelmente é o que vai acontecer. Só que não é uma coisa de meia hora. Ele pode ficar 10 anos passando por isso. Entendeu? Para ele aprender. Ele pega trauma. Nas outras existências, ele nem pensa em fazer mal para alguém, entendeu? Ou muito menos para os animais. Então, assim, isso é com certeza o que vai ocorrer. Depois vai ter que reparar quando esse indivíduo já estiver bonzinho, vamos dizer assim, já tivesse recuperado, tiver evoluído um pouco. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que reparar o dano que ele causou. Ele vai ter que, por exemplo, cuidar de cachorro de rua, etc. Então, eu não quero defender isso, claro que não. Eles são uns babacas, né? Mas, às vezes nós já fizemos isso também, entendeu? Infelizmente é comum, é normal isso. No passado, os animais eram tratados de forma assim, terrível, terrível, terrível mesmo. Então esse negócio de essas batalhas entre animais, no Pergomano e várias outras coisas, isso era super normal. Hoje em dia a gente não vê, tá cheio de gente, hoje mesmo, olha o que aconteceu hoje. Lá na minha fábrica, eu tenho uma fábrica, uma mulher passou lá e jogou um gato no chão, um filhote de gato. Então você vê que impressionante. É claro que nesse caso dos caras tem um agravante porque os caras estão colocando os cachorros para brigar até a morte, ficavam reanimando eles. É horrível pensar nisso. Mas, no caso do gato também, uma senhora jogou o gato no chão. Um absurdo. Estou até procurando ela, porque se eu conseguir encontrar, eu vou fazer ela receber um monte de processo e responder um monte de coisa, né? Mas as câmeras pegaram ela, entendeu? E aí o meu gerente lá já está cuidando do gato, arrumou alguém para dar. Mas a gente percebe que o mundo ainda é um mundo primitivo.
Ops, primitivo não. Ainda é um mundo de prova e expiação, é onde existem almas que não são muito evoluídas. Então isso infelizmente vai ocorrer por um bom tempo. Como que é, por exemplo, nos mundos felizes, ou mesmo no mundo de regeneração, como Capela, um pouco mais para frente, obviamente que os animais são muito respeitados. Muito mesmo. E a questão de comer carne, eu vou falar no próximo vídeo. Então você deixa aí sua inscrição, ativa o sininho para receber a atualização, já vai fazendo seu comentário aí abaixo, e agora eu vou falar um pouco sobre a questão dos animais. Os animais em si, isso não sou eu que estou falando, tá? Não vou falar, não tem nada demais, claro que tem. Uma pessoa que vai lá e maltrata um cachorro, um gato, igual eles estão fazendo, igual a senhora, vai pagar por isso. Isso daí não importa se o animal tinha que passar por isso ou não tinha, se o animal ia não sei o que, não interessa, o cara vai pagar. É a mesma coisa assim, cometer um crime vai ter expiação. Não interessa o motivo. Mas, na questão dos animais, né, óbvio que isso é horrível, mas é uma experiência de vida para eles, eu vou explicar por quê. Nós, já falei isso em outro vídeo, né, do átomo ao anjo. Isso está escrito no livro dos Espíritos. Deixa eu fechar aqui que está chovendo. Do átomo ao anjo. É um vídeo que eu fiz, vou colocar aqui. E aí eu explico bem, mas em resumo, nós vivemos experiências. Então a gente reencarna como vegetal, isso fala em alguns livros do André Luiz, dá bastante a entender. Nós temos muitas reencarnações, milhares de anos, bilhões talvez. Nós vamos para o reino animal, aí aprende a respirar, aprende a nadar na água, não é nadar, sei lá, andar na água só Jesus. Nadar na água, aprende a ter as experiências. Isso infelizmente faz parte também. Mas a evolução, a dor deles é diferente. Está escrito nos livros de Kardec e nos livros de André Luiz. A dor dos animais, ela é uma dor evolutiva, eles estão evoluindo. Então eles sentem dor, obviamente eles gritam porque eles não querem sofrer, né? Mas é diferente da dor do ser humano. O ser humano, ele tem o livre-arbítrio. Então a partir do momento que ele faz a escolha, ele vai receber a dor por causa da escolha que ele fez, né? Ou seja, essa dor, todas as dores, 100% das dores que você e eu e todos nós humanos sentimos, é culpa nossa. Não pensa que você, por exemplo, vai hoje pegar um ônibus lotado e vai ter que ficar de pé, né, desconfortável, etc, à toa. Isso não acontece. Isso só está acontecendo porque em alguma outra existência, alguma coisa você fez. E a mesma coisa serve para todos nós. Se você tem uma enxaqueca, não aconteceu à toa. Claro que a causa pode ser química, biológica, óbvio, mas isso também é expiação. Antes de reencarnar, os espíritos superiores escolhem o espermatozoide com os cromossomos que eles querem para que você reencarne daquela forma que realmente você precisa. Então é algo muito complexo, não é algo simples, não é algo fácil de compreender, é algo muito complexo, porém é algo muito justo. Então nós, seres humanos, todas as atitudes que nós temos refletem. Nós somos herdeiros de nós mesmos. O que você é hoje é a mistura do passado com o presente, das suas escolhas de outras existências que influenciam nessa existência e as escolhas dessa existência que são o que acabam causando as coisas para você, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Deixe seu comentário aí abaixo. E antes de vocês, quer dizer, vocês podem fazer as perguntas, óbvio. Aliás, eu gosto muito, porque aí eu fico sempre vendo qual pergunta está melhor para responder. Mas lembra sempre que tem uma playlist, várias playlists na verdade, sobre vários temas. Tem mediunidade, tem umas que falam sobre animais, tem outras que falam sobre a morte. Então lá você vai encontrar os vídeos, né, separados por temas. Muito obrigado, pessoal. Que Jesus abençoe a todos nós, até esses idiotas que fizeram mal para esse cachorro, para que eles um dia acordem e vivam para o bem. E que esses cachorros também possam ser recuperados, se Deus quiser. Que assim seja. Desculpa por chamar eles de idiota, mas é verdade, né?